tem atacante que desperta o interesse aí de 2 clubes. É isso aí, viu, Dimara? Notícias dão conta de que o Rony, é isso mesmo, tá, Jaime Júnior? Você que adora o Rony, teve um momento marcante com ele na temporada que você desistiu, largou o microfone depois que o Rony errou um cruzamento. Verdade, foi mesmo, esqueci. Foi cruzamento da ala direita que você sugeriu que ele fosse ala, não esqueci ala direita, não. Tá? Verdade. Mas o Rony estaria, Dimara, na mira. Não há uma proposta oficial desses 2 times que a gente vai citar, mas segundo os colegas, deram conta de que há um interesse tanto do Santos. Esse não me surpreende tanto, principalmente pela figura do Alexandre Matos no departamento de futebol, ser o homem que está à frente do Santos. E o Alexandre Matos, né, Mabi, já ter revelado pra gente, né, que ele buscou a contratação do Rony enquanto diretor do Cruzeiro e depois, na sequência, aí sim, esse time... Ele falou que procurou o Rony pra ir pro Cruzeiro? Sim, foi isso, né? No início do ano, na entrevista mesmo que a gente fez com o Rony, na pescaria... que é o da pescaria. Isso, na pescaria. Eu tinha esquecido da pescaria. A pescaria pesca bem pra caramba. Inclusive, ele postou uma foto pescando, você viu? O aí Rony? Você fisgou a informação. Fisguei a informação, obrigada. Verdade, aliás, matéria maravilhosa aquela, né? A gente não sabia que ele não ia dar certo, mas a matéria foi. Mas a matéria foi. Os caras foram no Pesca e Paga e não pegaram nada. Mas aqui, aí o outro time, para além do Santos, seria o Bahia, a demonstrar interesse aí no futebol do Rony, viu, Dimara? Pode escolher que a gente providencia. Eu não. Quem tem que escolher são Eu gosto do Rony. Né? Ok. Você gosta? Gosto de Mara. Cara, gente boa. Me ajudou a pescar. Leandro Colombo é ingrato. Tá Se bom. não fosse por ele, não teria 3 pontos contra o Ceará. Se a gente tivesse na Fish TV, eu seria grato também, mas... Fish TV. Que isso? A Fish TV. Eu sugeri que o Rony fosse pro lado do campo e mantenho minha opinião. Acho que foi uma boa solução. Aquele dia que você jogou o microfone foi o dia que ele foi pro lado de campo. Foi? Ele fez um cruzamento da direita, né? Ele errou o cruzamento. Mas ele tava jogando pelo lado de campo. Ele estava jogando pelo lado do campo. Mas eu prefiro o Rony pelo lado do campo do que na função, sabe, do falso 9 ali. Que antes ele tava... quando, ano passado, a gente teve a dupla Hulk e Paulinho indo muito bem. Sim. Então o Atlético vendeu o Paulinho e o Rony veio para fazer a dupla com o Hulk. Só que o Rony tava saindo na cara do gol. Foi o primeiro semestre até fazendo os gols. Mas no segundo semestre perdendo muitos gols. Se não me falha a memória, ele chegou a ficar 23 jogos sem fazer gol. 23? 23. O atacante? Então, assim, é muito. É muita coisa. Então, o que eu falei no Mesa 13? No desespero. O que eu disse? O que eu falei é o seguinte, olha, eu acho que o Rony, pela característica dele, jogador voluntarioso, raçudo, aquele jogador que não se entrega em momento algum. Isso é a cara do Atlético. Ele, com essas características, acho que ele, pelo lado do campo, ele vai ser mais útil do que próximo do gol. Quem tem que estar próximo do gol é o mais decisivo do Atlético, que é o Hulk. Pra mim, é ele que tem que estar lá, nessa função mais perto do gol. E o Rony ir pro lado do campo, para que ele possa tentar dar os passes pro Hulk fazer os gols. No clássico, no Cruzeiro, ele estava ali do lado do campo, na hora de tentar o cruzamento ele errou. De fato errou. Mas teve outros lances que ele conseguiu acertar e o Atlético conseguiu fazer os gols. Eu acho que o Rony, pelas características dele, por ser um jogador que ele falha na hora da finalização, mas tem outras qualidades, ele funciona melhor do lado do campo do que mais próximo do gol. Mais próximo do gol tem que estar o Hulk, e acho que nas contratações que o Atlético pensa em fazer para a temporada e pensa num centroavante, aí eu acho que o Atlético passaria a ter Hulk jogando com mais alguém como era Hulk e Paulinho. A gente volta a ter uma dupla. É isso que o Atlético quer, né? Você volta a ter uma dupla de ataque e você tem, pelo lado esquerdo hoje, o Atlético tem Coelho e tem Dudu. O atleta tá forte isso. E as especulações dão conta de que o atleta tá buscando um ponta direita. E eu acho que aí fica bom, porque o Atlético se traz um bom ponta direita, um cara que chega e dá certo, o Atlético tem um ponta direita que dá certo, que funciona ali pelo lado direito, pelo lado esquerdo ele tem 2 opções, né? E pelo lado direito teria 2 também, teria esse ponta direita que eu espero que seja um jogador não para compor o elenco, um jogador que venha para ser titular, pelo amor de né? Deus. Eu quero um jogador que venha para ser titular. O ponta que venha para ser titular pelo lado direito. E o Rony passaria a ser um ótimo reserva pelo lado direito. Por 38 milhões de reais? Sim. É o que pagou. Tá. Entendi. Sim, aí você tem... Mas aí é elenco, ô Colombo. Elenco. Não se cobra tanto que tem que ter elenco. Aí você tem que ter 2 muito bons do lado esquerdo,
Coelho e Dudu, você teria dois muito bons pelo lado direito. Alguém que venha contratado agora e o Rony. E aí, por dentro, você tem Hulk e você tem esse centroavante que viria. Nós estamos falando do Atlético com um elenco forte para poder brigar nas competições de 2026, então seria isso. Um Atlético com dois bons jogadores pelo lado mas você acha que esquerdo, eles investiriam nisso? Por que tem um não? cara muito bom para jogar do lado do Hulk, ainda tem um cara que custa essa fortuna do Rony no banco. Aliás, O que está se falando de Não especulação no mercado é isso, que o Galo quer um centroavante, que é um ponta direita, Não, que é um sim, lateral é o que ele direito tá e um falando. esquerdo. É. Não é isso? É. E o volante, né? Mas as posições Mas que o estão Zonzo não vai se dar. falando até agora é isso. E eu concordo muito. Tem que trazer um lateral direito para ser titular do Atlético. Tem que trazer um lateral esquerdo para competir com a Arana e elevar o nível do sarrafo da lateral esquerda, da disputa da lateral esquerda. Tem que trazer um baita volante, tem que trazer um baita goleador, um homem para jogar ao lado do Hulk e tem que trazer um ponta direita. Eu sou a favor dessas contratações. O Atlético hoje, por exemplo, tem o Bernat, que é titular do meio de campo. Tem o Scarpa, eles podem disputar posições, os dois. Então a gente teria Bernat, Scarpa no meio de campo. Os dois da esquerda já temos, né? Temos o Rony na direita e passaria a ter mais um na direita se contratar. Precisa ter o centroavante. Eu, inclusive, acho o seguinte: pra mim, o Atlético tinha que ter dois centroavantes, porque não tem nenhum hoje, né? Centroavante, Agora goleador, tem goleador. nenhum. O Atlético tinha que ter dois, como tinha em 2013. É verdade. Jô era o titular, era o goleador, foi o goleador da Libertadores da América e tinha o Alexandro, que era o reserva. Você tem que ter dois centroavantes pra mim. Então o Atlético pra mim tinha que trazer dois centroavantes e como não tem o volante que a gente tem falando, é o primeiro volante, não tem, tinha que trazer dois também. Né? Porque se você tem um, você não tem nenhum, você tem que ter dois. E se esse cara machuca, se esse cara toma cartão amarelo, sabe? Porque às vezes você traz o volante que tá dando certo, tá funcionando, tá legal, bacana. Aí esse volante machuca e a gente volta a ter o problema de novo. Eu preciso ter o reserva dele. Tem dois. Então, Olha agora, só. aí a sua pergunta é importante. O Atlético tem a disposição de trazer esse povo todo? Não tem. É uma questão financeira, Não tem dinheiro pra isso gente. tudo. É. O Atlético tem prioridades. O Atlético tem uma dívida muito grande, precisa atacar essa dívida ano que vem. Pela fala do Rubens Menin, né, pra Helenice, o Atlético vai atacar essa dívida do ano que vem. O Atlético tem muitos problemas pra poder atacar. O Atlético precisa eleger prioridades e ser criativo no mercado. Como foi o Atlético de 2013, foi criativo no mercado. Buscamos jogadores que não estavam dando certo nos seus clubes, chegaram aqui e deram certo. Então assim, às vezes você vai chegar e falar, não, nessas duas posições eu vou botar dinheiro. O centroavante, o goleador, eu vou botar dinheiro, vou trazer um cara para ser titular. O volantão, vou botar um cara para ser titular. E, sabe, em determinada posição eu vou fazer uma aposta. Pode dar certo e pode não dar. Tomara que dê, se o Atlético tomar esse caminho. Eu sou otimista, vamos embora, meu galo. Vai dar certo. O Colombo vai sentir uma raiva. Ele tá passando uma raiva. Ele no tá. Colombo, ele Calma, fica meu amor, vermelho. calma. Deixa eu te falar uma aqui, coisa. gente, eu tenho, assim, um dos grandes prazeres. Graças a Deus, eu tenho muitos prazeres na vida, Que sabe? bom. Calma aí. E assim, chegou devagar. a hora de fazer o que nessa linha que você está pensando, eu tenho. Não pensando em nada. Eu tenho a minha esposa, por exemplo, que é o grande amor da minha Isso. vida. Tem os meus Manda um beijo filhos. pra ela aí, ó. Rita, meu amor, um grande beijo. Tem os meus filhos que são a razão da minha vida, sabe? A minha família, minha mãe, meu irmão, sobrinho, tanta coisa importante da minha vida. E o futebol, que é a coisa mais importante entre as menos importantes. O Galo é a minha alegria, sabe? Ir pra Arena IMRV, ir narrar jogo do Galo, é gostoso demais. Agora, tem dia que a gente perde, e é claro que eu vou ficar triste. E dia que a gente ganha, que é a minha alegria, sabe? E tem ano que às vezes a coisa acontece, tem ano que a coisa não acontece. Mas, Dimara, eu sou atleticano, Dimara, que nos últimos... Olha, Dimara, até 2012, eu nunca tinha visto o Atlético ganhar nada importante na vida. Você e ninguém que nasceu nessa época. Assim, meu pai tinha visto o Atlético ser campeão brasileiro de 71 e eu nunca tinha visto o Atlético ganhar nada. Nos últimos 13 anos... eu vi o Atlético ganhar uma Libertadores, vi o Galo ganhar 2 Copas do Brasil, um Brasileiro, Supercopa, Recopa, sabe? Eu só tenho motivos pra poder agradecer. Evidente que eu tô muito triste e decepcionado com os últimos 2 anos, as 3 finais que nós perdemos. Mas hoje eu sou muito mais agradecido do que reclamão.
sabe? Eu sou muito mais muito grato. Ele é reclamão. Eu sou muito grato. Só aproveitar e Tudo que eu fazer vivi. uma pergunta aqui. Agora mesmo, nós nos pegamos aqui por causa do menino que tá indo lá pro Zenit. Como é que ele chama? O menino que tá é João Marcelo, né? Então nós nos pegamos aqui porque a gente não via treino do João Marcelo, em campo a gente via pouco do João Marcelo e tudo mais. O Rony já é o contrário, a gente viu muito dele em campo, né? Queria que você, como setorista do Atlético, né? Na minha opinião, o Rony tem que ir embora. Já deu. Mais que isso aí não vai. E acho que vai. E acho que o caminho dele é o Santos. Alexandre Matos até está em Belo Horizonte. Ele até visitou o Neymar, mas ele não está aqui especificamente, não é por causa do Neymar, é porque a família dele é daqui, né? Tudo daqui. Ele está aqui para passar as festas de final de ano. Eu tive, claro, contato com ele e ele falou assim, vamos aguardar a questão do Rony. Para mim, o Rony está indo para o Santos. Se vai ser trocado por alguém, se vai ter alguma situação... Não sei o que é a negociação em si, mas para mim ele está indo para o Santos. O Rony teve tudo isso, as chances, as oportunidades, o que aconteceu? O Rony tem um teto muito conhecido, Dimara. A gente sabe exatamente do que o Rony era capaz, quando principalmente da sua contratação. Eu não tinha oportunidade de debater com vocês à época, mas minha opinião seria de que era contra. É um atacante com teto extremamente conhecido e se alguém teve porventura algum delírio para tentar imaginar que o Rony poderia ser alguma sombra pro Paulinho, sinto muito, mas pensou errado. Mas pensou muito errado. Com teto conhecido, acho um valor que foi investido nele desproporcional em relação ao que ele entrega. E aí a gente tava resenhando, né, Mabi, da importância tática. Eu falei o seguinte, eu vou usar o rival, tá? Eu vou usar o Cruzeiro para exemplificar o que eu acho do Rony. Vamos lá. E eu, inclusive, tive debate com o Lélio a respeito disso quando eu falei que o Rony era titular por causa do papel tático, o que não é um gosto. Era uma opção do Sampaoli à época de quem precisava fechar a casinha. Eu falei assim, o Wanderson é o Rony do Atlético. O Wanderson é um Rony do Atlético, que é defendido com unhas e dentes por quem fala ali que ele tem uma importância tática. É isso que a gente fala do Rony, que ele marca bem, que ele é voluntarioso, que ele não sei o quê. A mesma coisa o Wanderson no Cruzeiro. Falei com a Mabi, o dia que o Wanderson for substituído por alguém que faz gol, que decide jogo e que é atacante, vocês vão esquecer do Rony. Pode escolher, tem o Sinisterra ou o Arroio. Alguém lembra do Wanderson? Não. O Rony é a mesma coisa, ele é atacante, Jaime. Ele é atacante, 38 milhões de reais pra ele ser útil na ala direita. Pô, não dá. É errar de novo, e é errar mais uma vez. Desculpe se eu estou sendo repetitivo. É o que aconteceu a rodo nessa temporada. Contratação pra satisfazer treinador que ficou aqui 6 meses e foi embora. Não entrega. É muito, paga caríssimo por um cara que não entrega. Ele não entregou nos momentos de decisão e não entregou nada, entendeu? Então, assim, errou em excesso, acho que ficou claro pra todo mundo que errou em excesso e pagou por um cara que a gente sabia qual era o teto. Sabia que o Rony não vai entregar mais que isso. E tomara a Deus que o Atlético ache um valor que pagou nele. E posso completar? Pode. Claro. Eu tenho uma opinião que, de fato, o Rony é voluntarioso, enfim, é raçudo, mas hoje você vira... Qual a primeira característica quando você fala do Rony? Raçudo. Raçudo. Isso é a minha opinião. Quando a gente já vira pro jogador e fala... A primeira característica, a primeira coisa que a gente tem que falar dele é raçudo, é porque ele é limitado tecnicamente. Pra mim, a raça tem que ser um extra ali, ó. Vamos citar o rival de exemplo. No Atlético é condição pra jogar no Galo. Não é raçudo, o Galo. Mas é consequência, mas pode ser a primeira característica dele. Por exemplo, citando o rival, você tem não o a primeira, mas a melhor. Né? A melhor, é isso. O Rony a gente fala que é raçudo. E que bom, mas falta técnica. Citando o rival, você tem o Lucas Romero, que é conhecido também por ser um jogador raçudo, mas não a principal característica dele. Então acho que você falar é voluntarioso, ajuda muito, faz o trabalho sujo. Primeiro que é atacante. De atacante eu quero o quê? Ou. Não, faz o trabalho sujo, corre, mas isso aí um volante faz. Mas é por isso que eu acho que as especulações, elas devem estar corretas. Por isso o Atlético tá procurando um ponta direita. Claro. Porque hoje, no lado direito... O que o Atlético tem hoje do lado direito? Ele tem o Rony, ele tem, por exemplo, o Scarpa, que tem caído por aquele setor para jogar aberto ali pelo lado direito.
com características diferentes. O Rony é o cara da profundidade, leva para a linha de fundo. Sim. O Scarpa não. É o cara que traz a bola para a perna canhota para cruzar para a grande área. Um time que não tem um centroavante. Sim. Então nós precisamos do centroavante para poder aproveitar essas bolas melhor. Aproveita melhor as bolas que o Scarpa cruza para a área, né? E precisamos ter um ponta direita, certo? Um ponta direita que seja que seja mais goleador, que seja um ponta direita que consiga entregar melhor no 1 contra 1, sabe? Um ponta direita que consiga fazer do lado direito o que o Dudu faz do lado esquerdo, que o Coelho faz do lado esquerdo. É essa característica que eu tô buscando pro lado direito do Galo. Vocês sabem. Eu tô buscando, não, que eu tô querendo. Eu entendi. Eu sei que daqui a pouco você vai ser tão pago. Se eu estiver buscando, tem um tanto de indicação pra fazer. Vai que vai. Agora, Colombo, Mabi e Jaime. Sabe uma coisa que eu acho que fantasiou muito essa história do cara ser raçudo? E aí você fala assim, raçudo. O que favoreceu muito a você deixar de dizer assim, esse cara é extremamente técnico, né? O cabeceio dele é muito bom, o chute de perna direita é não sei que jeito, né? Ele faz muita diagonal, né? Ele é sabe o que fez a gente parar de falar isso e ficar falando de raçudo, de não sei o que, de entrega pro time, não sei o que lá? A função. Concorda? Porque o cara entra pra ser centroavante, ficar lá na frente e tal, mas aí o treinador vira pra ele e fala assim, não, ele está numa função diferente. Quando você vai pra coletiva, o que o cara fala? Ele está numa função diferente, porque nada do que é o normal hoje é o que a gente ouve do treinador. O treinador fala assim, fulano tá na função de centroavante, mas ele não é centroavante, ele não faz lá, ele não tá... O Atlético jogou centroavante, não é? Com os jogadores fazendo a função de. Quando o Cruzeiro perde o Matheus Pereira em algum momento, ele tem um meia para ir? Não. Então ele joga, o cara que entra joga na função dele e não como ele. E isso fez com que cada jogador e acho que vale muito aquele estado, né? Quem fala assim, como é que você é como jogador? Não, eu jogo com a direita, com a esquerda, entro pelo meio, vou na diagonal, vou pelo lado do campo, depende do que o treinador quiser. A gente já ouviu várias vezes de gente inteirada de futebol da vida que quem faz muita função não faz nenhuma. E acho que isso se aplica a muita gente. Os caras que hoje são diferenciados, né? Se aponta como grandes jogadores, né? E apontam, eles não são essas pessoas que fazem tudo e que são capazes de você pegar ele dali da frente e botar ele lá atrás. Você não consegue, você pega o Hulk lá da frente e bota ele para marcar lá atrás. O que acontece? A bola chega lá na frente, o Hulk não tá lá. Né? E isso só para exemplificar o que a gente está falando por aqui. Então essa história de função, né? Mas a função dele era outra. Qual que era a função dele? Aí ninguém sabe explicar qual era a função dele. Acho que isso camuflou muito essa história da falta de técnica hoje que a gente tem na maioria dos grandes clubes. E quando você pega um grande clube, você fala assim, este cara é técnico.